Olha, agora a gente fala do caso Raniel. A Polícia Civil de Alagoas começou a ouvir os parentes do menino Raniel Pedro Laurentino, de 10 anos, encontrado morto, né? Uma história terrível, enfim, que a gente acompanhou na semana passada. Ele foi encontrado morto em uma calçada no Clima Bom. Quem tem pra gente agora informações desse caso, ao vivo, é o repórter Neto Mota, porque as primeiras pessoas já começaram a ser ouvidas pela polícia. Não é isso, Neto? Um caso bárbaro e que a gente continua acompanhando. Pois é, Edson Moura, a Polícia Civil de Alagoas confirmou que alguns familiares do menino Raniel foram ouvidos, prestaram depoimento e entre esses familiares está a mãe do menino e o padrasto também. Vale ressaltar, e a polícia acabou confirmando a informação de que eles foram ouvidos como testemunhas. Todos que foram ouvidos até agora estão ligados ao menino, foram ouvidos na condição de testemunhas. A polícia deixou bem claro essa questão e esse ponto, já que algumas informações não oficiais começaram a circular pelas redes sociais logo depois que o corpo do garoto foi encontrado no bairro do Clima Bom. Amigos e familiares prestaram homenagem e também pediram justiça durante uma manifestação que aconteceu no último final de semana. O repórter Alan Garcia acompanhou e a gente vai acompanhar. Raniel permanece vivo na memória dessas pessoas, comovidas pela tragédia e revoltadas pela brutalidade como o menino foi morto. Nas ruas do bairro Clima Bom, elas expressaram o que sentiam com a ausência da criança. A dor da avó podia ser sentida no meio de toda essa gente. Tiraram a vida dele num de repente, mas nós vamos botar a mão junto com todos nesse assassino, nesses miseráveis que tirou a vida do meu neto, meu Raniel, meu príncipe. Os parentes e amigos da família de Raniel começaram a caminhada na rua onde a criança morava com a mãe e o padrasto. Eles pretendem seguir até o local onde o corpo da criança foi encontrado e todos clamam por justiça. Entre o começo e o fim, foram 30 minutos de caminhada. Quem ficou na sacada de casa, na porta, na calçada, não deixou de se emocionar e nem de cobrar do poder público uma resposta. O senhor tem que dar resposta! O senhor tem que dar resposta! Raniel foi encontrado nesta rua no Clima Bom. Ana Patrícia, a mãe do menino, se ajoelhou no local exato onde o corpo do filho foi deixado. De mãos dadas, todos oraram por Raniel. A professora dele contou que o menino era um aluno bastante atencioso, dedicado, mas os amigos vão sentir falta mesmo da criança alegre e extrovertida que tanto divertia a escola. Ele era o aluno da primeira cadeira por ele querer mesmo. Você tá ali que o Raniel ele gostava, é muito menino, muito era, né? Ainda não me acostumei. Era uma criança muito brincalhona. Então ele queria sempre ser o centro das atenções. Muita alegria, muita alegria. Então ele queria estar sempre ali contagiando todos os coleguinhas. Então ele era o primeiro de tudo e para tudo. O Raniel é aquela criança que só tem um adjetivo, que é alegria. O Raniel é aquela criança que transmitia e tirava de você a alegria, mesmo que naquele momento você não tivesse, ele te tirava. Então o Raniel era alegria, era a felicidade da sala, era aquele aluno que ocupava o espaço de tanta felicidade que ele transmitia. Então, assim, vai ser muito difícil, tanto para mim quanto para os coleguinhas, que ele costumava falar. Vai ser muito difícil esse momento de voltarmos e não ter o Raniel com a gente. E foi exatamente a caminho do estudo que ele desapareceu. Saiu de casa para uma aula de reforço escolar e não voltou. Ana Patrícia registrou na polícia o sumiço do filho na quarta-feira da semana passada. O menino foi encontrado morto no dia seguinte. Ontem, bastante emocionada, ela agradeceu pelo carinho que tem recebido até agora e relembrou o quanto o filho era um sonhador. Queria ser jogador de futebol e bombeiro. Desde pequenininho, ele sempre estudou em escola que oferecia
é o esporte, né? Tinha judô para os meninos e tinha futebol. E para as meninas tinha o balé. Mas ele fazia judô, mas o sonho dele era o futebol. Desde pequenininho ele estudou na escola Kadoshi. E no dia de treino que o Raniel não chegava, os coleguinhas não ganhavam. O Raniel parecia que era a estrela do jogo. E depois eu tentei colocar ele na escolinha, que ele também é flamenguista. Tentei colocar ele aqui na escolinha do flamenguista, ele disse que não. Que se fosse jogar na escolinha do Flamengo, alguém do Flamengo ia puxar ele. Ele tinha que ser do CSA, porque ele queria ser do CSA. Né? Ele queria estudar na escola do CSA. E o outro sonho do Raniel era ser bombeiro. Ele queria ser muito bombeiro. Ele estava estudando para ser? Ele estava estudando, ele estava terminando agora, em dezembro ele ia fazer uma prova. E se ele passasse, ele ia estudar na escola militar. Já estava bem encaminhado. Já estava tudo pronto, tudo pronto. E ele ia passar, porque ele tem 10 anos. Ele é uma criança que faz o 5º ano, muito estudioso, muito responsável, muito obediente. Não tinha ninguém que conhecesse o Raniel, que não falasse bem dele. Era uma criança que sempre perguntava, sempre pedia, nunca metia a mão, nunca era entrão. Sempre eu posso, tia eu posso, tio eu posso. Sempre foi assim, meu filho sempre foi assim. Raniel tinha somente 10 anos de vida. A morte dele abriu uma ferida no coração de todos e só será curada com o desfecho desse crime tão brutal. O Raniel, ele saiu com um propósito. Meu filho saiu para estudar e foi encontrado brutalmente neste local, sem nenhuma resposta até agora. O laudo do Instituto Médico Legal aqui de Alagoas apontou que a causa da morte do menino Raniel foi asfixia por aspiração de sangue. O caso segue sendo investigado e o delegado Bruno Emílio está à frente do caso. Edson Moura.